Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Boanerges. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira. Estamos aí no nosso 32º módulo, falando sobre escatologia. E hoje vamos à nossa quinta aula, falar sobre o reino de Deus, dentro aí da escatologia. Bom, vamos lá, né? O reino de Deus é um dos temas central, né, da pregação a qual Jesus fez, né, e foi extensa, né, ensinando os apóstolos acerca do reino de Deus. A chegada do reino de Deus, bem como a sua permanência e consumação final, deve ser vista como um aspecto essencial aí da escatologia. Uma vez que a história de Jesus é vista pelo Novo Testamento como um cumprimento de toda a promessa veterotestamentária e toda a mensagem do reino de Deus é incorporada nos atos e palavras de Jesus, pode ser então incluída nessa categoria de escatologia. George Ladd. Dentro desse contexto, desse assunto, alguns teólogos eles consideram tal reino de Deus no ensino de Jesus como exclusivamente algo presente. Outros entendiam então que o reino de Deus era exclusivamente futuro. Ainda há outras pessoas, que viam o reino de Deus tanto como presente quanto futuro. Presente em um sentido e futuro em um outro sentido. No início do Novo Testamento, ouvimos, João Batista e Jesus, ambos anunciando a vinda do reino de Deus. João Batista veio pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. João viu a missão daquele que haveria de vir como sendo primeiramente de separação. Aqueles que se arrependessem iria ser salvo, e os que não se arrependessem seria julgado. Na verdade, João esperava que a dupla obra messiânica acontecesse em um único evento escatológico, o que de fato não aconteceu. Ele tinha pregado que o Messias, vindouro, iria tanto recolher o seu trigo no celeiro, como também queimar a palha em fogo inextinguível. Mateus capítulo 3, versículo 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Mateus capítulo 3, versículo 12. Quando João então estava na prisão, ele começou a refletir sobre o fato de que Jesus, embora tivesse visto Jesus, realmente reconhecendo o trigo, e não viu queimando palha. Isso levou João então a enviar seus discípulos a Jesus e a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar o outro? Mateus capítulo 11, versículo 3. Jesus também, ele anunciou a vinda do reino em palavras que soavam de forma semelhante àquelas de João Batista: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Apesar das pregações de João Batista e de Jesus soarem como semelhantes, havia uma diferença básica entre elas. A chave para a diferença é encontrada nas palavras de Jesus: o tempo está cumprido. Jesus disse que o tempo predito pelos profetas agora estava cumprido, Lucas 4, 21, e que o reino agora estava presente, na sua própria pessoa. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Lucas 4, 21. Temos então, dentro desse contexto, as afirmações escatológicas de Jesus, falando dos eventos que anunciaram antes dele. Quando ele se apresentou como Messias, ou quando ele se apresentou, como Jesus, então houve uma tal declaração, um tal posicionamento, uma circunstância ou um tal evento que foi estabelecido pelo reino e foi cumprido. Então podemos dizer, portanto, que Jesus, ele inaugurou o reino de Deus, cuja vinda tinha sido predita aí pelos profetas lá do Antigo Testamento. E por causa disso, nós devemos ver o reino de Deus sempre como indissoluvelmente ligado à pessoa de Jesus Cristo. Nas palavras
e feitos de Jesus, milagres e parábolas, ensino e pregação, o reino de Deus estava dinamicamente ativo e presente no meio dos homens. Algumas vezes nos evangelhos, o nome Cristo é igualado como reino de Deus, como, por exemplo, a história do jovem rico em resposta à pergunta de Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós todo aquele que tiver deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, mãe, ou filhos e campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 27 ao 29. No paralelo entre Marcos e Jesus, Jesus vai falar então de deixar todas essas coisas por amor de mim e por amor do Evangelho. Marcos 10, 29. Já em Lucas, entretanto, Jesus fala sobre deixar tudo por causa do reino de Deus. Lucas capítulo 18, versículo 29. Somente Mateus usa a última expressão em todas as outras partes do Novo Testamento, a qual encontramos o reino de Deus com variações, ocasionadas como o reino de Cristo, o reino do nosso Senhor. Embora alguns tenham tentado encontrar uma diferença entre o sentido e entre as suas duas expressões, deve-se entender então que o reino dos céus e o reino de Deus é algo sinônimo em seu significado, tá? Bom, como definir o reino de Deus? Aqui é importante, tá? Analisarmos, estudarmos com exatidão como então nós definimos o reino de Deus. Romanos 4, 14 e 17. Em Romanos 14, 17, vai falar que porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo, a concepção mais amplamente aceita do reino de Deus é que o seu significado principal é o governo total ou governo de Deus em todos os territórios pelo qual ele está e habita. Sendo assim, então, o reino dos céus, pregado por João e Jesus, é antes de tudo um processo de caráter tanto dinâmico, pois a vinda do reino é o estágio inicial aí do grande drama de toda a história do final. Isso significa então que o grande drama da história, da salvação, ela foi inaugurada, nessa nova era e instaurada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? O reino de Deus, tá? O reino não deve ser entendido como apenas a salvação de certos indivíduos, ou até mesmo como o reino de Deus no coração do povo. Não significa nada menos do que o reino de Deus sobre todo o seu universo criado. O reino de Deus significa que Deus é rei e age na história, para trazer à história um alvo dinâmico e algo determinado da parte de Deus, algo determinado da parte do Senhor. E um outro ponto importante, é que o reino de Deus, ele inclui tanto o aspecto positivo como o negativo. Ele significa redenção para aqueles que aceitam o Evangelho, aceitam Jesus como único Senhor e Salvador, da sua vida, pela fé. E também ele vai, do lado negativo, trazer o juízo para aqueles que rejeitam a salvação. E Jesus, ele deixa isso muito claro em seus ensinos, quando ele vai, de forma especialmente, falar nas suas parábolas, tá? Ele vai trazer uma ideia em cada uma de suas parábolas. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, enquanto aquele que ouve as palavras de Jesus, mas não as pratica, é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia, e grande será a sua queda. Ele começa então a construir, uma ideia de como é o reino de Deus, uma ideia de como é construído isso. Mateus 22, do 1 ao 14 fala: aqueles que aceitam ao convite para as bodas vão se regozijar e estão felizes, enquanto os que rejeitam o convite são entregues à morte. E o homem sem as vestes nupciais é lançado fora e é lançado nas trevas. E é uma coisa tão interessante pela qual você precisa compreender, porque na realidade, falando sobre o reino de Deus, falando sobre a manifestação do reino de Deus, você precisa compreender, tá?
que a salvação ela é pela fé, ela é de graça, porém há um ponto, né, pelo qual temos que decidir e falar sobre a escatologia, falar sobre o reino de Deus, falar sobre a manifestação da glória de Deus, é trazer para você um ponto importante e interessante acerca de cada colocação ou acerca de cada palavra. Sabe por quê? O propósito primeiro do reino de Deus é trazer a salvação, no sentido integral da palavra, né, daqueles que nele ingressam, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, né, o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3,17. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e nós temos que olhar, né, para toda essa compreensão da escatologia, compreendendo que Deus não tem um propósito simplesmente, né, de acabar com tudo e tá tudo certo. Não, o maior propósito nisso tudo é gerar salvação, é trazer a pessoa para perto de Deus, né? Mas aquele que rejeita e despreza o reino recebe o maior julgamento. Todo que cair sobre esta pedra, a pedra angular que é Cristo, né, tipificando a tipologia, tá? Ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Lucas capítulo 20, versículo 18. Então nós temos, né, dentro desse contexto de salvação, um comportamento nosso, uma mudança de postura, uma mudança de vida, para que possamos então revelar o reino de Deus. Existem então alguns sinais da presença do reino de Deus, e esses sinais são importantes nós analisarmos. O primeiro sinal, tá, é a expulsação de demônios que foi feita por Jesus. De fato, quando Jesus fez isso, ele mostrou que ele havia então conquistado uma vitória sobre todos os poderes do mal e que, por causa disso, o reino de Deus tinha chegado. O próprio Jesus vai salientar aqui então, tá? Que isto, quanto a isso, ele disse aos fariseus que o argumentavam que ele expulsava os demônios aí por dedo de Beelzebu, que era, né, conhecido como o príncipe dos demônios, né? E Jesus então argumenta tal afirmação quando ele fala: se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Debatendo o argumento, debatendo, né, a tal afirmação, né, desses religiosos da época que estavam com inveja, né, pela maneira como Jesus ele se posicionava, ele mostrando que o posicionamento do reino de Deus, o posicionamento da glória de Deus, o posicionamento do poder de Deus estava intrínseco no comportamento e na manifestação do reino de Deus, trazendo também a ideia da queda de Satanás. Quando, né, saíram os 70 discípulos, né, da sua missão, dizendo que até os demônios se sujeitavam a eles, e em nome de Jesus Cristo, e Jesus é citado dizendo: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas capítulo 10, versículo 18. Podemos então dizer aqui, tá, que nessa época o poder de Deus, né, entrou, né, na história humana através do ministério dos discípulos, um ministério, entretanto, que estava baseado na vitória de Jesus, que tinha conquistado sobre Satanás. E essa vitória sobre Satanás, embora decisiva, ainda não é final dela, né? É uma vez que Satanás continua ativo durante o ministério subsequente de Jesus, como Marcos 8:33, Lucas capítulo 22, 3 ao 31, nós temos então, né, essa observação, né, Satanás é alguém que já foi derrotado, Satanás é alguém que já foi subjugado pelo poder de Deus, mas ainda não foi sentenciado, né? A sentença será dada, mas até lá existe uma igreja que tem o poder sobre ele, existe uma igreja que tem o poder sobre o inferno, e essa igreja, ela tem que decidir por Cristo. Terceiro ponto é a realização de milagres que foram feitos pelos discípulos. Na operação desses milagres, né, era efetuado através da vinda do reino de Deus. Então, quando a gente fala da vinda do reino de Deus, falamos então do que Deus investiu, do que Deus colocou sobre o homem, do que Deus derramou sobre o homem. O próprio Jesus indicou isso em sua resposta a João Batista, na qual ele instruiu aos seus discípulos como segue,
né, ele vai dizer o seguinte: ide anunciar a João, né, o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o evangelho. Mateus capítulo 11, do 4 ao 5. Os milagres tinham uma função provisória de indicar a presença do reino de Deus, mas ainda não estava marcando, né, a consumação final de toda essa presença, tá? Os milagres é o sinal de como será quando nós estivermos no reino de Deus, de como será quando nós permitirmos que o reino de Deus governe as nossas emoções, governe o nosso comportamento. A pregação do evangelho era um dos pontos importantes também. Os milagres de cura não foram o maior dom que Jesus concedeu, muito pelo contrário, muito mais importante foi a salvação que ele trouxe àqueles que creram nele através da pregação do evangelho, através do anúncio do evangelho. Quando Jesus disse aos seus discípulos: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos nos submetem, mas sim porque o vosso nome está rolados ou está escrito lá nos céus. Lucas 10, 20. Não são os milagres que são importantes, fazem diferença. Não são os milagres que garantem a salvação, faz a diferença. Mas o que garante a salvação, o que garante mesmo de fato que haverá uma manifestação do reino de Deus, uma manifestação da glória de Deus, é as pessoas tendo seus nomes escritos no livro da vida, né? A quinta, né, é a dádiva do perdão e dos seus pecados. Nos profetas lá do Antigo Testamento, o perdão dos seus pecados tinha sido predito como uma das bênçãos da era messiânica, que era uma era vindoura. Isaías 32, 24, Jeremias 31, 34, né? Miqueias 7, 18 ao 20, Zacarias 13, 1. Quando Jesus veio, ele não somente pregou acerca do perdão dos pecados, mas como também concedeu o perdão dos pecados, como também, né, reuniu o homem. A vinda do reino não significou um fim para o conflito entre o bem e o mal, mas continuará a haver conflitos, oposições entre o reino de Deus e o reino das trevas através de toda a história, conflito do povo de Deus que será convocado ao sofrimento. Na verdade, né, a antítese entre esses dois reinos é até intensificada pela vinda de Cristo. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus capítulo 10, versículo 34. Certo dia, os fariseus então perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Lucas 17, do 20 ao 21. Tá? As parábolas de Jesus sempre, né, trouxeram essas alusões, sempre mostrando e apontando. As palavras de Jesus, de fato, é um tesouro escondido, né, é uma pérola de grande valor. Mateus 13, do 4, ensinando que agora o homem deve vender tudo que possui, né, para que possa encontrar. E essas parábolas, né, do construtor da torre e do reino saindo a guerrear, Lucas 14, 28 a 33, ensina a importância de calcular o custo antes de entrar no reino de Deus. Novamente, vai implicar que o reino de Deus está presente no nosso lugar agora, está presente no nosso meio agora, está nos dando essa informação. Podemos então acrescentar que os sinais previamente mencionados, como expulsações de demônio, realizações de milagres, pregações do evangelho, a concessão do perdão de pecado, também vai evidenciar o fato de que o reino está presente no ministério de Jesus, está presente na pregação do evangelho, e temos então a ideia de falar de um reino futuro, né? E Jesus também ensinou, né, que haveria um sentido no qual o reino de Deus ainda era algo futuro. Podemos ver então, primeiramente, algumas declarações específicas sobre esta finalidade. Mateus 7, do 21 ao 23, no Sermão do Monte, descreve a entrada do reino como algo ainda futura, né? E vai combinar então com o futuro dia do juízo sobre toda a
raça humana, tá? Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito daqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos os demônios, nem em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente, Jesus, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 33. Não é só o reino de Deus, não é só a declaração do reino de Deus, não é só a informação do reino de Deus, é também tomar cuidado com o pecado conhecido e praticado, porque o pecado conhecido e praticado é um pecado de iniquidade diante de Deus, e esse pecado conhecido e praticado tem como ideia, né, promover o homem ao afastamento a Deus. Então temos que tomar muito cuidado diante disso. Mateus 8, 11 ao 12 fala, digo-vos que muitos virão do Oriente e Ocidente, tomarão lugares com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Para a salvação, os critérios para a salvação é minuciosamente estudado, minuciosamente colocado e minuciosamente, né, é trazido ao seu coração como uma ideia, né, de mudança de comportamento. Até porque as parábolas das bodas, né, quando a gente lê, indica que há um tempo futuro de bênção para aqueles que aceitam o convite, mas também há um lugar de punição nas trevas exteriores para aqueles que falham em preencher todos os pré-requisitos para a salvação. A salvação é de graça, eu não preciso pagar pela salvação, mas eu tenho que conservar a salvação. Mateus 22, do 1 ao 14, eu tenho que conservar esse relacionamento, eu tenho que conservar essa postura diante de Deus, eu tenho que conservar esse comportamento diante do Senhor, eu tenho que conservar e cultivar esse relacionamento. Não podemos simplesmente entrar numa igreja, achar que recebeu Jesus e agora está salvo e não tomar cuidado com a nossa vida, não tomar cuidado com o nosso comportamento, não tomar cuidado com a nossa postura. Precisamos ter uma mudança completa e uma mudança constante diante de Deus. A parábola do joio e a sua explicação, como em Mateus capítulo 13, do 24 ao 30 e 36 ao 43, fala da consumação do século, quando os que praticam iniquidade serão lançados na fornalha acesa, quando os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E a parábola da rede vai descrever lá em Mateus 13, dos 47 ao 50, né, que um modo semelhante da consumação do século, quando, né, os anjos irão sair da presença do Pai, irão separar os maus e os justos. Haverá uma restrição entre um e o outro, assim como a parábola das 10 virgens, Mateus 25, do 1 ao 13, aprendemos, né, que acerca da demora do noivo, acerca de um grito, né, à meia-noite, e sobre algumas que entraram com o noivo para a festa das bodas e outras para quem a porta estava permanente fechada, vai mostrar tipicamente, né, a escatologia, mostrando que precisamos vigiar, precisamos estar atentos, né, quanto a cada evento e a cada circunstância e que vai acontecendo, como a parábola dos talentos, Mateus 25, do 14 ao 30, fala acerca de um homem que fez uma jornada e ficou fora muito tempo sobre um ajuste final de contas, e acerca de alguns, né, que foram, né, convidados a entrar no gozo de seu Senhor, e outros que foram totalmente expulsos nas trevas exteriores. Então a salvação, embora Cristo nos deu de graça, depende de nós, depende do nosso posicionamento, depende do nosso comportamento. O apóstolo Paulo, ele segue o ensino de Jesus e também mostra o reino de Deus como sendo presente e futuro. Alguns textos sobre o reino no presente, como 1 Coríntios 4, 19 ao 20, Romanos 14, 17, Colossenses capítulo 1, do 13 ao 14, textos sobre o reino futuro, como 2 Timóteo 4, 18, 1 Coríntios 6, 9, Gálatas 5, 21, Efésios 5, 5, 1 Coríntios 15,
50, né? Tendo então em mente, né, a ideia de que o reino de Deus é reinado, né, e tem de forma dinâmica, ativa, de estabelecer o governo de Deus, estabelecer a justiça de Deus, estabelecer o propósito e estabelecer aí, né, os desígnios do Senhor. Sabe o porquê? Porque o futuro e o presente está indissoluvelmente conectado e não tem como separar, né? Um vai complementar o outro. A profecia acerca do Antigo Testamento vai ser coligada com a profecia do Novo Testamento, e aquele que crê em Jesus, né, vai ter, né, a expectação, ou vai ter a esperança de participar, né, desse evento, tanto para ser pesado como justo ou como injusto, tá? Pelo fato do reino de Deus ser tanto presente como futuro, podemos dizer então que ele agora está escondido de todos, exceto daqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Um dia, entretanto, ele estará revelado para que todos vejam, para que todos enxerguem aquilo que Jesus falou há muito e há muito tempo. Disse também como, né, mais se parece o reino de Deus. É como se o fermento que uma mulher vai colocando, embora você não vê aquela massa crescendo, você não vê aquela massa desenvolvendo, mas está desenvolvendo, está crescendo e está fluindo. Daqui um pouco não haverá mais reino de Deus. Daqui um pouco você precisa compreender e entender que o reino de Deus está por um fim. A volta de Jesus está por um fim. Então, terminando agora a nossa aula e terminando a primeira parte desse módulo, e na nossa segunda parte, né, do módulo, dando aí continuidade a este assunto, nós vamos aí falar, né, sobre a escatologia futurista. E dentro da escatologia futurista, vamos ter aí 3 aulas falando sobre a morte física, a imortalidade, né, e o estado, né, intermediário. Então espero que você, né, possa estudar, pesquisar, analisar para compreender os propósitos e os desígnios de Deus, tá bom? Que Deus lhe abençoe, graça e paz, e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Tchau, tchau, até mais.